Quero saudar a todos aí em Tailândia com a paz do Senhor. E quero desde esse momento apresentar a família do irmão Rodrigo, onde está reunida sua mãe, suas irmãs e familiares. E quero deixar agora para vocês aí em Tailândia o testemunho do Rodrigo, que ele vai falar do que o Senhor fez na sua vida, para o que ele era, para o que ele está vivendo agora. Vamos ouvir o irmão Rodrigo. Eu quero saudar toda a igreja de Tailândia com a paz do Senhor e falar um pouco da minha vida, né, até quando eu conheci o Cristo Redentor, que ele veio na minha vida e fez a obra, graças a Deus. Irmãos, eu desde o começo eu tive uma vida muito difícil mesmo. Me aprofundei no mundo das drogas, da cachaça, do que muitos jovens estão perdendo a vida hoje em dia. E eu me lembro, vou contar de partes, porque eu não me lembro assim detalhadamente, porque muita coisa eu não me lembro que eu fiz. E ali eu me lembro que certa vez, sempre quando eu chegava a beber, e sempre chegava e tentava me matar. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei e ali, porque a maioria das pessoas fala que não é porque ele bebia, mas desde quando eu comecei mesmo a acontecer a tribulação na minha vida ali, que o inimigo começou a ali tocar em mim e tudo, eu não bebia nem fumava ali, eu era um menino bom e tudo, mas sempre um menino nervoso, tudo, alguma coisa assim. E ali eu me lembro quando eu só morava ali na cidade de Marcos Parente, Piauí, da cidade de Floriano, em Piauí, e eu me lembro que certo dia ali eu estava ali no som, minha mãe pediu para me desligar o som tinha acabado de chegar, né? Horrível, e ali, quando ela mandou desligar o som, eu falei que não ia desligar, e ela chegou, falou que não, desliga o som, eu falei, não vou desligar som nenhum não. Falou, se não desligar eu quebro, eu falei, quem vai quebrar é eu. Peguei a marreta e ali eu destruí tudo em casa. Cheguei até o delegado, foi a primeira vez. Da outra vez eu me lembro que meu padrasto queria me bater e ali, isso tudo, eu nem bebi nem fumava, porque a maioria das pessoas colocam a culpa, né, na cachaça, no cigarro, mas não. Ali, desde quando o inimigo chegava ali para me atormentar ali na minha vida, foi sem isso. E eu me lembro que ali, eu sempre tentava destruir dentro de casa, sempre. E ali eu me lembro que quando meu padrasto chegou para me bater ali, que ele chegou para tentar me enforcar ali, falava que ia me bater, eu falei, se me bater eu te mato. E dali por ali mesmo ficou, tentava matar ele, e ali eu pegava as pedras, jogava. Cheguei até ir para a delegacia, fiquei preso ainda uma noite. Se fosse por causa da minha mãe, que lá assinou um termo de responsabilidade para mim poder ficar solto, senão eu teria ficado preso, e eu ainda de menor. Hoje em dia eu tenho 19 anos, e graças a Deus encontrei Jesus, um tempo muito bom da juventude, né, da mocidade. Hoje em dia dá para mim resgatar muitos jovens que também passaram pelo que eu estou passando. E depois cheguei na cidade de Oeiras, e aqui chegando na cidade de Oeiras, misturei com a galera que começa assim, eu falo para os jovens, principalmente os que estão na igreja, para saber com quem se envolve, saber por quem se envolve, porque talvez aquele melhor amigo seu assim, né, que eu sempre confiava na minha galera, confiava, e ainda hoje, graças a Deus, nunca deixei de andar com os caras, só que é diferente, vou lá e levo a palavra de Deus, e ali eu me aprofundei, bebendo, comecei a conhecer a mulherada, que aí foi que me destruiu, comecei a conhecer a mulherada, comecei a conhecer a galera, e ali foi me aprofundando no mundo, no mundão, e a cachaça veio, e desde quando eu era pequeno, né, eu tenho uma doença chamada o HIV, sou soro positivo, graças a Deus, tenho fé que eu vou ser curado, tenho fé em Jesus, não tenho vergonha de dizer hoje em dia para ninguém, porque eu sei que Jesus cura e Ele cura, e eu creio que eu já estou curado, só quero a confirmação, graças a Deus, louvado seja Deus. E eu me lembro que desde quando a minha mãe me contou que eu era soro positivo, eu ficava com medo de me relacionar com alguma pessoa, né, de uma pessoa não me aceitar. E ali eu caí na depressão sim. Cheguei aqui nessa cidade de Oeiras, muitas pessoas aqui sabem da minha história de vida, do testemunho da minha mãe, por fato de ser doente também, né, a gente ser doente, mas quem tem Jesus não é doente, né, é vitorioso, graças a Deus. E aí eu me lembro que quando eu comecei a me envolver com a galera, eu comecei a ficar com as meninas,
E a história começou a vir à tona. Eu era doente, ali eu me aprofundei. Na depressão, comecei a pensar que ninguém ia gostar de mim, que não ia gostar de mim, não ia gostar de mim. E comecei a beber. Comecei a beber. Tinha vezes que eu chegava para ficar com as moças, né? E elas chegavam para mim e falavam que não queria porque eu era doente. E isso machucava o meu coração. Palavras, por isso que eu falo, saber o que fala, né? Porque palavras podem vir machucar a pessoa, porque me machucava muito. E ali eu me entreguei. Me entreguei muito na cachaça, bebia muito mesmo. Muito. E daí quando veio as atribulações que isso começou a pesar em cima de mim, né? Começou a pesar. E aí eu me lembro que certa vez foi em Marcos Parente que eu tentei, foi a primeira vez que eu tentei me matar, que eu tomei esses comprimidos. Que esses comprimidos que eu tomava, ele é muito forte, muito forte. Quando eu tomo um, eu passo o dia todo dormindo, porque eu não aguento, ele é muito forte. E ali eu me lembro que eu tomei, se eu não me engano, mãe, foi uns 15, não foi, mãe? 20 comprimidos. E ali eu fiquei dopado, fui pro hospital, muito mal, passei uns 2 dias dormindo, ali apagado mesmo. E ali eu me lembro que certa vez quando eu tinha tomado esse comprimido, né? E ali eu via quando eu estava deitado, minha mãe foi da madrugada, minha mãe foi fazer o leite para me dar, eu via no canto da parede, eu vi uma pessoa com uma bata preta assim, uma visão que eu tive, uma pessoa com uma bata preta, estava com uma sandáliazinha assim, e tinha outra pessoa que estava sentada na minha rede, passando a mão na minha cabeça, mas não falava nada. Não falava nada. Pessoa com uma roupa de seda branca. Começou, entrei aqui, depois que eu entrei na maldita da cachaça, porque acaba com a vida da pessoa. Acaba porque acaba. E começou. E aí tentativa de morte, aí veio a primeira tentativa de morte, que eu não me lembro, mas quando a primeira vez, a primeira vez, quando foi? Várias tentativas, não tenho nem as contas. Foi muita tentativa de morte, muita, passei muito. Várias vezes tomou medicamento, ia para o hospital em coma, a gente pensava que ele não tinha mais vida. Teve momentos que eu não chegava nem para o hospital, ficava em casa, porque não tinha coragem, porque sabia que dali ele ia voltar morto. E eu ficava em casa. Arrumava a casa, de medo da menina, o coração estraçalhado. Mas eu ficava esperando, eu arrumava tudo, esperando ele chegar no caixão, né? Porque eu sabia, ele ia, eu pensava que ele não voltava. Mas sempre sabia que Deus estava do lado dele, porque tudo isso que acontecia, eu nunca deixei de clamar a Deus. Eu não era evangélica, mas eu sempre clamava a Deus. Sempre entreguei ele a Deus, desde pequenininho. Logo quando o pai dele faleceu, quando o pai dele nos abandonou, eu entreguei ele para Deus. Falei, não, toma conta dele. Seja o pai que ele nunca teve. Eu vou cuidar dele aqui na terra e o Senhor cuida dele aqui no céu. Cuida dele como o pai dele, assim, nem como o pai dele, melhor como o pai dele, porque o pai dele nunca... Isso, eu me lembro que quando a minha mãe mandava eu ir pra casa do meu pai, que ali quando eu chegava lá, né, ele morreu já, faleceu já, chegou a falecer. E ali eu me lembro que eu chegava ali, sempre tinha vontade de chamar alguém de pai, eu chamava pai, aí ele vinha pra mim falando, quem é tu? Eu te conheço, cortava meu coração. Depois que eu me afundei nas drogas, depois comecei a fumar maconha, já fumei maconha, já cheirei cocaína, já cheirei cola, já cheirei gasolina, cheirei solvente, tudo mesclado, já fumei, só não cheguei a usar o crack, foi a única droga que eu não cheguei a usar, mas de tudo eu já usei. E eu ali, quando eu comecei a entrar na tribulação verdadeiramente, que eu me aprofundei, que eu via, Senhor, porque o Senhor me colocou essa doença, a culpa é tua. Eu colocava o dedo na minha mãe dizendo que a culpa era dela, que a culpa era dela. E ali eu comecei a me aprofundar nas drogas, e eu clamava a Deus, só que ali Deus sabia que estava trabalhando na minha vida. Não era o momento de Ele me transformar, não era o momento de eu clamava o Senhor, eu clamava, eu pedia. Aí acabou, minha esperança por Deus acabou. Não veio mais Deus, comecei a adorar Satanás. Comecei a adorar um Deus
que chamava Bafomé. É o demônio cabeça de bode. Que é... eu comecei a fazer pacto com o diabo, fazia o símbolo em casa, colocava as velas, e ali eu deitava, entregava o sacrifício pro diabo, e dava mal. No meu braço tem as marcas de cigarro aqui, que eu queimava. Tem aqui no meu braço, que eu cortava com caco de vidro. E muita tentativa de morte. Eu me lembro que uma vez eu fui tentar me enforcar, né? Já tinha chegado a tentativa de morte. Que ali eu fui tentar me enforcar. Quando eu fui tentar me enforcar, foi a minha mãe que chegou, não foi a minha senhora que chegou dentro do quarto. E ali tirou a corda para não tentar colocar a corda no meu pescoço. Foi no outro dia, foi depois que uns velhos tinha raiva de crente, muita raiva de crente, muito jovem tinha medo de pregar para mim, porque eu era muito atribulado, muitas pessoas tinham medo de mim. Passei muito pela beira da morte, não sei contar quantas vezes, foi muitas vezes, muitas vezes. E daí, pronto, agora eu me lembro uma vez que foi muito forte, foi um que marcou muito na minha vida, foi essa tentativa de morte, que foi quando eu estava no certo danceteria, lá teve uma confusão, para ver qual é os amigos, como é os amigos. Na hora da cachaça é os amigos, na hora do apinheiro tem. Lá 10 caras me pegaram, me bateram lá. Cheguei em casa atribulado, esses caras querendo me pegar, e lá em casa eu cheguei chutando a porta. Lá eu chutei a porta. Quando eu entrei, foi um alvoroço doido, quebrando tudo dentro de casa, não foi, mãe? Quando eu saía para as festas, minha mãe tinha que esconder as facas, porque sempre quando eu chegava em casa bebo, tentava matar. Se eu fosse com um amigo meu muito atribulado para casa, ele tinha que abrir o tanque da moto para me cheirar, para me poder fazer alguma coisa em casa. Era assim. Quando eu tinha que cheirar Rexona, para poder ali não atribular em casa, que eu tinha que era muito tribulado. O inimigo sempre falava comigo dormindo ali, né? E eu, pois bem, cheguei lá, que eu não me lembro, né, mãe? Briguei lá com minha mãe e tudo. Eu sei que quando tinha ali terminado tudo, eu não me lembro, agora isso eu vi saber pela minha mãe, mas eu não me lembro de nada. Eu entrei até dentro do quarto, eu sei que eu subi em cima da cama, peguei o fio, a extensão, coloquei no caibo, coloquei no meu pescoço e pulei. E ali eu me enforquei. Fiquei enforcado, eu já estava de joelho enforcado na corda, por hora dentro do quarto. E quando a minha mãe que entrou no quarto, né, irmão? E ali, quando minha irmã entrou no quarto, viu eu lá enforcado em minha cara. Foi assim, porque ele chegou muito atribulado, né? Aí a moça que viu o pessoal brigando com ele, trouxe pra casa, só que falou que vinha atrás jogando pau e pedra para tentar pegar a pedra nele. Eles queriam pegar ele de qualquer jeito. Só que eles não conseguiram. Aí quando ele chegou em casa, eu falei, pois se eles vierem, ele falou, mãe, os caras vêm atrás de mim, eles vão me matar. Eu falei, se eles vierem pra cá, eles vão para a delegacia, vai todo mundo, vai você e vai eles. Aí nessa hora eu mandei a minha filha chamar a polícia, e ela chamou. Aí eu entrei para o meu quarto e ajoelhei e comecei a clamar a Deus, né, para Deus acalmar. Senhor, acalma ele, pelo amor de Deus, me ajuda, acalma esse jovem, acalma meu filho, ele está muito atribulado. E nesse momento, aí eu estava lá de joelho. Aí quando eu vi que ele quietou, eu falei, ô Senhor, obrigado, ele me ouviu, ele dormiu. Aí ela estava na calçada com a colega ainda. A colega contando para ela como aconteceu tudo lá na danceteria. Aí quando eu chego lá fora, eu perguntei, cadê o Rodrigo? Ela falou, tá no quarto. Eu falei, então ele dormiu. Aí empurrei a porta estava travada por dentro. Aí eu vi tudo quieto, a luz acesa. Aí eu tentei empurrar, não consegui. Aí eu chamei, olhei e não vi ele na cama. Aí eu falei, não tá dormindo. Aí eu chamei a Camila. Quando ela olhou pela a trava da porta, assim, uma brechinha que dava pra gente olhar. Pra gente ver quem tava no canto, né? Ele tava com a extensão do computador que ele tirou e botou no cabo e já tava pendurado. Aí foi quando ela empurrou a porta com tudo e conseguiu abrir. Nesse momento, o carro da polícia chegou. Foi quem ajudou a salvar. E quando ela gritou, começou a chorar, meu irmão, não faça isso comigo, não morre, não se vai. Aí a minha vizinha acordou e veio para casa e tentou, ela pegou aqui nos 2 braços dele e a minha vizinha nas pernas e jogaram ele em cima da cama. Aí eu não sei se ele eu não entrei, que eu não tive coragem. A amiga que estava lá também não teve coragem, ficou sem ar, só fazendo assim. E eu não conseguia, só era pra cima, olhando pro céu com a mão na cabeça, eu não falava, eu não dizia nada. Aí quando a polícia chegou, entrou,
foi quem ajudou a socorrer eles, fizeram aquele primeiros socorros lá, né, no coração, aí ele respirou, aí eles falaram, tá vivo, aí ele, o policial mesmo ligou pra SAMU, aí ela veio pra levar ele, eles pediram urgência, aí vieram levar pro hospital, só que eu não tive coragem de ir. E eu falo assim para ir para a igreja de Tailândia, é porque eu estou resumindo muita coisa da minha vida, muita coisa mesmo. Eu me lembro que tem vezes que eu bebia, quando eu bebia que eu escutava rock satânico, né? Que ali eu escutava, eu pegava ali, pegava minha camisa do nada, vi um ódio dentro de mim, eu pegava o copo, quebrava o copo na minha cabeça, sangrava e aí fazia aquela bagaceira toda, recebia muito guia espiritual. Muito. Tinha vezes que eu bebia, eu recebi do nada, não me lembrava de nada, eu queria matar os meus amigos. Tinha vezes que eu bebia, começava a largar minha cabeça na parede até sangrar. Minha mãe deixou de chegar, tinha que sair 3 horas da manhã para ir comprar cigarro para mim, porque se não fizesse isso, ali eu queria sair de novo. Tinha que fazer, mamãe saía, ia pro bar, 3 horas da manhã, comprava cigarro. Aí, graças a Deus, o Senhor me libertou. Mas isso tudo teve uma história. Depois que eu me aprofundei bem nas drogas, eu comecei cachaça para mim não tava, eu comecei a fumar só maconha. Foi a partir daí que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E a partir daí eu fumando, teve uma vez, né, que eu fumei essa droga, e aí essa droga não foi igual às outras. Essa foi diferente. Essa me pegou. Eu cheguei aqui na casa da minha avó. Quando eu cheguei aqui, eu tava muito mal depois que eu tinha fumado essa droga. E aí eu comecei a dar overdose, a minha avó estava aqui, foi aqui, tá de testemunha, deu overdose, eu fiquei todo me tremendo e babando dentro do quarto. E eu me lembro que lá eu cheguei aqui, eu atribulado, não, isso não vai passar. E quando eu sentei na cama, aí era a parte que o Satanás falava no meu ouvido, falava assim, tu é muito... E eu vi que eu ia morrer. Dessa vez eu já tive muita tentativa de morte, tentei muito me matar. Mas dessa vez foi a vez que eu vi mesmo que eu ia morrer. E ali eu começava ali, Satanás falando no meu ouvido ali que eu era um otário. Né, não era isso. Ele falava assim, não é isso que tu queria? Pois agora tu vai morrer, agora tu vem pra cá, tu é um otário. Tu é muito um otário, idiota. Falava no meu ouvido, eu tampava os ouvidos e falava, não, eu não sou, eu todo me tremendo já, dando overdose. E ele falava no meu ouvido, agora, eu não me lembro, eu estava aqui no quarto da minha avó, e tem 2 camas, né? E a Bíblia estava ali. A Bíblia, eu não sei como eu fui parar até essa Bíblia. Eu sei que quando eu fui parar até essa Bíblia, minhas mãos, elas mexiam sozinha. Só movia só meus olhos, meus pés também. Pegava a Bíblia aqui e passava, tu vai ler aqui, otário, tu vai ler aqui na Bíblia. E pegava Satanás maquinando aqui, ó. Tu vai ler aqui, pegava a Bíblia, ele pegava na minha cara assim, tu é lindo, tu é um otário. E ele fazia assim pra mim, ó, eu podia dar um tapa na tua cara, pra tu largar de ser otário, eu podia te dar um tapa na tua cara. Eu olhava pra mão, não. E ali, vontade, Satanás querendo bater na minha cara. Foi até que ali ele colocou pra me ler um versículo. Ali quando ele colocou pra me ler esse versículo, ali ele colocou assim, falava assim, tá em Mateus, capítulo 3, versículo 10, fala assim, o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. E ali, quando eu li aquilo ali, eu joguei no chão e comecei a caçar ajuda, batendo aqui, batendo. Eu me lembro que eu vim até no telefone para ligar para a ambulância para vir, só que uma coisa falava que não era para mim fazer isso. Quando eu falava para não fazer isso, eu chamei a minha avó não foi igual, pegou meu coração muito acelerado ali. Ali eu falando com um cara que ele trabalha ali lá do hospital, que ele trabalha nesse negócio do hospital, ele falava pra mim, se ali pra ter eu dar um ataque cardíaco ali, pra ter estourado as veias do meu coração, era só um tapa, porque era uma agonia muito grande. Eu coçava assim, dava vontade de pegar uma faca e arrancar o meu coração pra fora, porque a agonia era tão grande, eu babando. E ali quando eu li, aí foi que eu comecei a bater em tudo. E ali eu só sabia que Jesus, só que eu não gostava de jeito nenhum de Deus. Eu tinha uma raiva tão grande de Deus, que só a mamãe sabe. Quando vinha falar de Deus pra mim, a família sabe como é que eu reagia. E eu me lembro que ali eu queria clamar pra Deus, só que eu não queria entregar os pontos. Foi até na hora que eu cheguei até aqui no quarto. Eu ajoelhei, né? Eu ajoelhei. Não, primeiro eu pedi em pé. Eu olhei assim e falei, Senhor, eu sei que o Senhor, e o filme passando na minha cabeça de toda coisa ruim que eu já tinha feito, de ter machucado a minha mãe, de ter machucado a minha família,
A minha avó, uma senhora de idade, chegava ela, mandava ela ir não sei pra onde, xingava mesmo, aí empurrava minha mãe, empurrava. Não tava nem pra minha família, porque eu pensava que minha família não tava mais nem aí pra mim. Mas não era assim, que as coisas acontecem. E ali eu me lembro que ali, eu morrendo, só que aquela voz falava comigo, não falava mais. Ali eu pedia perdão pro Senhor, falava, Senhor, tudo que eu já fiz, Senhor, tua vida, perdão por ter errado tanto, só que ali eu pedi perdão pro Senhor de coração, ajoelhei no pé da cruz, e foi na hora que eu vi assim, a visão assim da cruz, assim, o pé de Jesus assim na cruz. E voltou assim na parede, aí foi quando eu levantei assim, aí eu falei, Jesus não vai me perdoar. Aí foi na hora que eu deitei na cama, e eu já morrendo assim, já parando já assim, minha respiração parava, faltava não voltar. E uma voz falava pra mim, não, tenta ficar calmo que vai passar. E eu respondia, não vai passar, não vai passar. E eu tentava ali, e a voz tentava me acalmar, uma pessoa tentava me acalmar ali. E foi na hora quando eu acordei, quando eram as 5 horas, eu acordei, isso foi na parte da meio-dia, quando eu acordei que eu fui, né, aí eu fui até em casa e ali com aquela dor no coração, o que foi aquilo, eu pedi perdão pra Jesus, que lombra doida, que negócio doido, que aconteceu, e isso e tal. E foi até quando eu saí à noite, no sábado, eu me lembro que eu fui até ali pra festa, e já estava totalmente diferente ali, depois que eu pedi perdão pro Senhor, o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, porque ali quando eu bebia, que eu ia beber assim, uma coisa falava no meu ouvido, falava bem assim no meu ouvido, rapaz, tu pediu perdão pra Deus, tu tá aqui bebendo, aí até que tocava no coração, não, que nada, e uma voz falava no meu ouvido do Espírito Santo de Deus, bateria da cabeça. Ali, e ali eu me lembro que quando foi no domingo que me fizeram convite para mim para a igreja, eu não queria ir, eu me lembro que eu não vou me converter depois de tudo isso que aconteceu. Aí eu me lembro que quando eu fui até ali na igreja, eu me lembro que quando eu cheguei na igreja ali, antes de eu sentar, a mesma palavra que o inimigo tinha colocado para me ler naquela hora, era a mesma palavra que estava pregando no púlpito. Tem gente, quando eu falo meu testemunho, diz que é coincidência. Aí eu vou perguntar se é coincidência. Vamos ver se as coisas de Deus é coincidência. E ali, quando uma mulher, aquela lá da igreja, a irmã Joelha, ela foi cantar ali um louvor, o louvor tá falando do meu coração, foi um louvor que foi o que eu fiquei todo tremendo. O pastor, todas as mensagens que vinham eram para mim, o culto foi todo dedicado para mim. O pastor foi pregar e ele falava até das cachaças, não era, mãe? Falava das cachaças, falava de tudo, e ele tocou meu coração. Foi até na hora que ali eu fui aceitar o Senhor Jesus e eu me entreguei verdadeiramente para Deus, e hoje em dia eu sirvo para Ele, graças a Deus, em nome de Jesus. E eu me lembro que bem antes de tudo isso acontecer, a minha tia tinha chegado, que orava por mim lá no São João da Vajota, do Piauí, chegou aqui mandando me chamar urgente para me dar uma notícia, e tinha profetizado que, tu ainda vai ser pastor e tal, eu que nada. E graças a Deus as coisas estão acontecendo, não sei que é da vontade de Deus, espero que tudo seja a vontade do Pai. E eu quero deixar um abração, em paz do Senhor, para toda a igreja de Tailândia, e agradecer o casal de missionários que veio, todos os missionários que vieram para fazer a obra do Senhor, que sempre vem abençoar em nome de Jesus, e que o meu testemunho de vida possa trazer almas para o Jesus Cristo, para o Senhor. Eu agradeço. Eu quero só avisar que todo o esforço daí de Tailândia, do povo que contribui, que Deus possa recompensar e que nós possamos fazer muito mais por mais vidas que estão necessitadas nesta cidade. E através de todos vocês, nós queremos agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor, secretário de missão Billy Graham e a todos aqueles que acolheram nós. Que Deus possa abençoar e que fiquem todos na paz do Senhor. Amém.